Igreja, paz, graça e paz. Glória a Deus, tá bom sim, Davi? Beleza. Tô feliz demais de poder estar aqui nessa noite. Obrigado, Paulinho. Feliz demais de poder estar ministrando em casa. Preciso deixar também, logicamente, um abraço, um beijo da minha esposa Larissa. Ela está cuidando da nossa filhinha mais nova, Radassa. Está com 25 dias hoje. Tá dando um trabalho pra gente dormir também. Meu Deus do céu. Mas tô crente, tô orando, cara. Tô orando. Vai dar certo. Amém? Vamos lá. Eu sei que você está empolgado. Quem aqui está com fome por mais de Deus nessa noite? Amém? Feche seus olhos onde você está. Eu quero que você se conecte agora com a presença de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pela sua presença. Nós sabemos que o Senhor está aqui. Nós sabemos que a sua glória, ela enche esse lugar. Senhor, nós temos um anseio pela sua presença. Doce presença, vem e enche esse lugar. Fale aos nossos corações. Pai, pelo poder da tua palavra, nós declaramos homens e mulheres sendo transformados. Nós declaramos em nome de Jesus o reino de Deus sendo edificado e progredindo nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu estou com a responsabilidade nessa noite de iniciar essa nova série de mensagens, que são as parábolas da Bíblia, as parábolas que Jesus ele conta nos 4 evangelhos. Nós vamos falar hoje sobre uma parábola muito específica. Talvez você já tenha ouvido falar dela, muito provavelmente você já tenha ouvido falar, mas eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia agora nesse momento, em Mateus capítulo 25, versículo 1. Eu quero falar sobre a parábola das 10 virgens. Mateus 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Versículo 10. Saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? Glória a Deus. Eu preciso te dar um pouco de contexto. Nós sabemos que um sermão sadio, ele precisa trazer contexto histórico, ele precisa trazer contexto cultural. E a realidade é que nesse momento aqui, se iniciou essa conversa de fato, onde Jesus ele conta as parábolas, justamente por uma pergunta. Os discípulos, eles chegaram para Jesus e eles perguntaram para ele, em Mateus 24:3, eles disseram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Então se iniciou com uma pergunta. Jesus, ele abre um diálogo ali com os discípulos e ele começa a citar algumas parábolas. Uma delas é exatamente essa das 10 virgens. E o foco dessa parábola é exatamente esse: como estar preparado para o grande dia do Senhor. O contexto cultural dessa parábola, isso daqui é extremamente importante,
Porque Jesus, ele usa elementos históricos e culturais daquela época para fazer com que eles entendessem de fato o que é que ele estava querendo dizer. E aqui, Jesus, ele cita o casamento judaico do primeiro século. Existia todo um ritual, existia ali, uma ordem de acontecimentos, e ele se iniciava exatamente com um noivo indo buscar a noiva. Eu sei que você consegue perceber algumas semelhanças aqui, presta minha atenção. Depois que o noivado ele era consumado, o noivo ele saía da casa do pai para ir em busca da noiva e levá-la para a festa. Porém, o detalhe importante aqui é que ninguém, absolutamente ninguém, sabia o horário que o noivo ia chegar. Então era uma surpresa. E aí o que acontecia? As amigas da noiva, que eram essas virgens citadas aqui na parábola, elas precisavam estar prontas para o momento em que o noivo chegasse. Elas precisavam ter ali as suas lâmpadas acesas para poder participar da procissão. Elas iam caminhar com o noivo até o lugar onde aconteceria a festa. E aqui, se alguém não estivesse preparado quando o noivo chegasse, ele simplesmente perderia a festa. Jesus, ele usa essa imagem, essa figura na sua parábola, porque ele sabia que eles entenderiam exatamente aquilo que ele estava querendo dizer. Eles entenderiam o nível de seriedade do fato de você aguardar ansiosamente se preparar para a vinda dele. E eu preciso que você entenda o seguinte: nós lemos aqui a parábola, e eu consigo resumir rapidamente ela para que nós possamos entrar de fato na aplicação do sermão, em o fato de que eram 5 virgens que traziam consigo azeite extra. A parábola vai citar 5 virgens também, que elas eram nécias, o significado dessa palavra, que elas eram tolas, elas não se prepararam. A parábola ela vai dizer também que quando o noivo ele chega, as prudentes elas entram e elas participam das bodas, e as outras elas ficam de fora. E no final da parábola existe a pergunta que ela é impactante. Na verdade não a pergunta, a frase, que ela diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. E aqui é muito importante que você entenda: quem é o noivo? Jesus. Jesus é o noivo. E aqui quem representa as virgens? As virgens elas representam nada mais, nada menos do que aqueles que são pertencentes ao nosso ambiente de fé. Porque todas elas estavam aguardando o noivo, todas elas tinham suas lâmpadas, todas elas dormiram e todas esperavam participar da festa. E o ponto que eu quero que você entenda é que ele vai partir de uma pergunta. E a pergunta para nós nessa noite, ela é o seguinte: você possui azeite suficiente para permanecer firme até a chegada do noivo? Essa é a pergunta que precisa estar latente em nossos corações. Será que existe azeite suficiente dentro de mim para que eu permaneça até a chegada do noivo? O azeite aqui, ele não representa simplesmente os dons, ele não representa os ministérios ou o conhecimento bíblico, não. O azeite, ele fala de algo que não pode ser emprestado. Não tem como comprar azeite, não tem como você emprestar, não está à venda, não pode ser compartilhado. O azeite, ele remete a uma vida de oração. Ele vai remeter a um relacionamento pessoal com a presença de Deus. O azeite, ele é a comunhão diária. Não tem como comprar isso. Não está à venda. O Senhor nos ensina a cultivar a sua presença dentro de nós. A prezar, com temor e tremor, aguardar pela sua presença. A buscá-lo incessantemente, com fome e sede,
Jesus, ele diz: ei, vocês que têm sede, vinde a mim e bebam. Ele diz: eu sou o pão da vida. É exatamente por esse motivo que as virgens, que elas eram tolas, elas fizeram a pergunta: ei, será que vocês podem dar um pouco do seu azeite para nós? Elas receberam uma resposta negativa. Ninguém pode transferir intimidade com Deus. Você pode herdar a tradição dos seus pais, assim como a cultura judaica. Você pode até participar de uma boa igreja, de uma igreja que tem a presença de Deus. Você pode até mesmo admirar um grande homem de Deus, mas você é responsável pela sua reserva de azeite. Essa responsabilidade, ela não pode ser terceirizada. A nós foi confiada a responsabilidade de prezar pelo quanto nós queremos buscar para ter a unção. Aqui eu tenho algumas aplicações. Eu quero que você repita comigo. Primeira aplicação: desperte. A realidade é que nós estamos extasiados. A realidade é que nós estamos extasiados com as coisas do mundo, com as coisas que estão acontecendo à nossa volta. É muito simples, a gente viu um exemplo muito claro aqui. Eu admiro o zelo do coração do pastor em dizer que nós não estamos preocupados em cancelar um culto no domingo à noite. Não estamos preocupados com isso. A realidade é que isso se tornou normal. Olhar mais para as coisas que são corruptíveis do que as coisas que são eternas. Esse é um padrão dessa geração. Um padrão onde eu simplesmente me sinto confortável. Nós acreditamos estar confortáveis demais, mas o nosso conforto é um sono profundo que nos distancia da presença de Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui, sem fugir do texto principal do sermão de hoje, mas Jonas capítulo 1, você vai ver a história. Durante a leitura dos versículos, você vai perceber que existia um direcionamento claro de Deus para Jonas. Deus queria enviá-lo para a cidade de Nínive, mas o texto ele é muito claro quando ele diz que Jonas fugiu da presença de Deus. Ele pegou uma embarcação e estava indo rumo a Tarsis. E o que aconteceu? Existia tanta paz, presta atenção nisso. Existia tanta paz no coração de Jonas, enquanto ele fugia da presença de Deus, que ele dormiu na embarcação. E o problema nosso é que nós temos tanta paz que nós estamos dormindo à medida com que nós estamos nos distanciando de um relacionamento real com a presença de Deus. Uma falsa paz. Efésios capítulo 5, versículo 14. Abre comigo, por favor. Efésios 5, 14. Por isso que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dos mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Uau! Aqui eu quero já aproveitar a leitura desse versículo e embarcar logo no segundo ponto, que é: seja cheio do Espírito Santo. Repete comigo: seja cheio do Espírito Santo. Eu preciso que você entenda o seguinte:
aqui, Paulo, ele mostra, ele expressa para nós algo que é melhor, algo que é maior, que existe mais valor nisso. Ele diz: não se embriaguem com vinho que traz que traz a libertinagem. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está remetendo aos prazeres da carne. Lógico, ele está falando sim do vinho. É pecado você se embriagar de vinho, isso é óbvio. Mas ele está mostrando que existe algo melhor. Diante dos prazeres terrenos, existe algo melhor. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe, eu me peguei pensando, enquanto eu escrevia o sermão, o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus? Existe um sentimento, uma expressão, que ela é difícil até mesmo de você explicar, de você colocar em palavras, mas você ser cheio do Espírito Santo de Deus, é você ser movido de uma forma que você não conseguiria fazer sozinho, é ir além das minhas capacidades humanas. Você ser cheio do Espírito Santo de Deus é você render o controle da sua vida a Ele. E aí logo veio dentro de mim algo dizendo: poxa, mas e o livre-arbítrio? Exatamente, eu utilizo do meu livre-arbítrio para optar por ser cheio da sua presença. E eu sacrifico no altar de Deus o meu livre-arbítrio por amor a Ele. O Senhor toma conta, o controle da minha vida. Zacarias capítulo 4, versículo 1. Então, presta bem atenção nisso, versículo 1. Então, o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: o que é que você está vendo? Eu respondi: vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para o azeite na parte superior, e 7 lâmpadas, com 7 tubos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu senhor? E o anjo me respondeu: você não sabe? Não, senhor, respondi. Então ele me disse: essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, diz o Senhor dos Exércitos. O que eu quero que você entenda com isso? A sua deficiência em avançar, ela está completamente atrelada ao seu sono espiritual. Sabe, o problema é que a gente tenta lidar com as coisas do mundo natural, como se nós fôssemos daqui. Sabe, eu aprendi que tudo aquilo que você conquista no mundo espiritual, ele é manifesto no natural. E o problema é que nós esquecemos, nós estamos fazendo o separatismo entre aquilo que nós vivemos na presença de Deus e aquilo que eu faço lá fora, no meu trabalho, na minha casa, na minha família, independente de onde quer que eu esteja. Eu vivo um separatismo, e eu me encontro num lugar de estagnação, que eu fico me questionando: Senhor, por que eu não consigo avançar? É simples. As suas guerras, elas são travadas num ambiente onde você está ignorando. Elas são travadas num ambiente onde você não está entrando para lutar. Tudo aquilo que ele é conquistado no mundo espiritual, ele é manifesto no físico. Não existe nada que aconteça no mundo físico que ele não tenha sido declarado anteriormente no espiritual. É por isso que eu falo para minha esposa: vamos declarar que a Radassa vai dormir à noite. Vamos declarar que ela vai ter um bom sono. Vamos declarar que a gente vai descansar. A gente aprendeu a fazer declarações no Espírito. Eu creio. O
problema é que nós esquecemos que nós não somos daqui. Presta bem atenção, a falta de discernimento espiritual me faz lutar a guerra com as armas erradas. Eu estou tentando, presta bem atenção, eu não sei qual que é a sua situação aqui hoje. Eu senti realmente Deus falar muito forte por mim enquanto eu escrevia, mas eu não sei qual que é a sua situação aqui hoje. Se talvez você está cansado demais, está cansado de lutar, de manter as portas abertas ou de conseguir alguma coisa, parece que você está indo além das suas forças. O problema é que nós estamos despendendo energia demais para manter portas abertas, e nós não temos força para passar por elas, sendo que o Senhor é aquele que abre as portas. Ele me convida simplesmente para descansar nele. Existe algo chamado favor de Deus. Eu aprendi isso há uns 5 anos atrás, a orar pelo favor de Deus, pastor. Mas a minha oração, ela mudou depois que eu ouvi uma mensagem aqui sobre os reis, e o Senhor pregou sobre o rei Uzias, e eu tenho orado todos os dias, enquanto eu vou para o trabalho. Eu falo: Deus, eu preciso do seu favor. Assim como o rei Uzias, que foi extraordinariamente ajudado. A palavra de Deus, ela diz: ele foi extraordinariamente ajudado. Eu preciso ser ajudado, Deus. Existem coisas que eu não consigo fazer com a força dos meus braços. Existem portas que eu não vou mantê-las abertas com a força dos meus braços. Eu preciso do seu favor. Eu preciso do favor de Deus. Sabe, abre comigo em Ezequiel capítulo 43, 13. Na verdade, não precisa nem abrir. Eu vou falar para você rapidamente, para que a gente consiga ganhar tempo. Mas essa história, ela marca o meu coração, porque ela vem de encontro a tudo isso que a gente tem falado aqui. Ezequiel capítulo 43, 13, depois leia na sua casa. Deus, Ele comissiona o sacerdote. Ele comissiona o sacerdote a construir o altar dentro do templo. Só que presta bem atenção, existe uma medida que Deus, Ele ordena que o sacerdote siga. A medida que ela era utilizada na antiguidade, ela era o côvado, um côvado. O côvado, ele é o tamanho do seu antebraço. Só que um detalhe no texto, e um detalhe que quando eu me peguei estudando sobre isso, eu vi que existia base teológica, existiam grandes homens de Deus concordando a respeito disso. Deus, Ele dá um direcionamento muito claro. Ele diz: o altar, ele deve ser construído no tamanho de um côvado de um palmo. Um côvado e uma mão. Sabe o que é isso? Homens na antiguidade construíram grandes coisas com a medida do côvado. Grandes prédios, estruturas grandiosas. Mas aquilo que vem da boca de Deus, Ele diz: você vai construir com um côvado e a minha mão. Um côvado e a minha mão. Nós estamos tentando construir coisas na presença de Deus sem a mão de Deus. Existe um convite para mim e para você nessa noite, a fazer uma parceria com Deus, a começar a construir junto com Ele um côvado e uma mão. Uau! Sabe que você sente a presença de Deus aqui? Glória a Deus. Então repete comigo: pague o preço pelo óleo. Nós acabamos de dizer aqui: o óleo não está à venda, o azeite não está à venda. Porém, assim como é impossível você comprar unção, para que você tenha ela, vai te custar tudo. É impossível que você compre, mas custa tudo.
Eu me peguei pensando, a economia que rege os céus, a moeda de troca dos céus, ela não é física, ela é uma entrega. O nome da moeda de troca dos céus é sacrifício. Nosso Senhor Jesus, Ele sacrificou a sua vida para nos comprar para Ele. E nós, na nossa pequenez, nós achamos que não teríamos que sacrificar aqui na terra nada. Nós esquecemos que o sacrifício, sabe, aquilo que move os céus é a entrega, as suas lágrimas, as lágrimas que escorrem do seu rosto, elas movem os céus. Esse é o preço para comprar o óleo, a prensa que comprime a azeitona para que saia o azeite, para que saia o melhor óleo, o melhor azeite, o caro azeite. O azeite ele só é extraído no meio da pressão. Nós estamos abrindo mão de passar pelo processo. Nós estamos abdicando do processo. Jesus, Ele comprou nossa salvação com o seu sacrifício. A sua moeda, para que você obtenha a unção nessa noite, são as suas lágrimas. O quanto de anseio pelo Senhor tem dentro de você. O quanto de fome você veio carregando dentro de você nessa noite. Você não pode ter vindo aqui simplesmente para encontrar pessoas para um clube social. Não. Tem que existir fome no seu coração. Eu vim encontrar com o meu Senhor. Existe algo dentro de mim que clama pela sua presença. Existe um espaço, um vácuo dentro de mim que só pode ser preenchido com o Senhor. Eu entendi que sem Ele eu não sou absolutamente nada. A minha dependência, ela encontra um lugar de descanso no Senhor. Nessa noite eu não sei como que você chegou aqui. Talvez você está cansado demais pelas batalhas que você tem travado. Existem batalhas que são travadas dentro de casa. Existem batalhas que são travadas no seu trabalho. Humilhação, escárnio. Existem batalhas que são travadas dentro de você. Tristeza. Deus, Ele levantou um exército, mas talvez você esteja cansado demais por lutar com as armas erradas. Nessa noite o convite do Senhor não é para comprar azeite. Azeite não se compra. Ele está nos convidando a extrair de dentro de nós. Sabe, as dores que você tem passado, as lágrimas que tem escorrido, existe azeite sendo derramado dos céus. A unção, ela quebra o jugo. A palavra de Deus, ela é muito específica e clara. Ela diz, a unção de Deus, ela quebra o jugo. Eu não sei qual que é o pecado que você tem batalhado. Existe uma versão que diz que a unção despedaça o jugo. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Existe uma unção fresca dos céus para ser derramada sobre cada um de nós. Talvez você chegou aqui faltando azeite na sua lamparina. Nessa noite o Senhor, Ele te convida para passar pelo processo. Às vezes a gente se assusta com o processo, não é?